Olá, mais um vídeo fugindo um pouco do tópico do blog, né? Mas acho que no momento a gente não consegue fugir muito da questão política, né? Segundo turno em andamento, muita gente comentando, falando nas ruas e internet. Às vezes dá vontade de participar de algumas discussões, mas aí as pessoas se tornam um pouquinho agressivas, a gente acaba não tendo muito vontade de participar. Mas uma questão que tem sido levantada, né, é que o partido do Aécio Neves, o PSDB, tem também um histórico, o próprio Aécio tem um histórico de algumas situações complicadas, né, de roubos e algumas intrigas, tanto quanto o PT. Mas eu tenho conversado com algumas pessoas e eu tenho colocado para elas que eu acho que o importante nesse momento é o povo e as urnas, a gente votar, né, o povo somos nós, e passar um recado para quem está no cargo atualmente, seja Dilma, seja os senadores, deputados, assim por diante, de que o povo não é bobo, o povo não está de braços cruzados olhando essa farra toda que está acontecendo no país. E a gente também tem que se conscientizar que quem está num cargo público está porque nós colocamos lá, nós votamos, nós demos um voto de confiança. E se durante o período que a pessoa estiver no cargo público ela não corresponder, na próxima eleição nós não vamos votar de novo. Acho que essa é talvez a grande questão atualmente. O PT teve a sua oportunidade e não aproveitou em prol do Brasil. Talvez tenha aproveitado em prol do PT, porque cresceu e se tornou poderoso e forte. Qual a mensagem nós temos que dizer para eles? Vocês vão sair agora, vai entrar um outro partido, porque vocês não cumpriram o que prometeram. Vocês não, o serviço que vocês prestaram não satisfez. E se o partido que entrar durante o tempo que ele vai ter de mandato, né, esses 4 anos, se não cumprirem também vão sair na próxima eleição. Eu acho que é um processo de aprendizagem que nós temos, né, no Brasil, os eleitores, no povo todo, de que a gente dá um voto de confiança e a gente verifica depois. Então a gente aprende com isso. Nós precisamos aprender. O povo brasileiro precisa aprender. Política, eleição, partido político não é time de futebol. Se eu torço para um determinado time de futebol, desde criança eu vou morrer com aquele time de futebol. Partido político não tem isso. Nós estamos vendo, os políticos ficam trocando de partido toda hora, trocando de ideologia, trocando de crenças e afirmações toda hora. Então por que o povo tem que tomar o partido como se fosse um time de futebol, um time do coração, e está sempre votando nele, independente do que ele está fazendo? Eu votei no Lula e votei na Dilma, no Lula e na Dilma. Não estou satisfeito com o que eles fizeram no governo. Não voto neles mais, tranquilamente. Não tem questão envolvida nisso. Então acho que a gente precisa aprender, né? O povo brasileiro precisa aprender um pouco mais isso, ter um pouco mais de memória para evitar erros futuros, né? Saber em quem votou, verificar como é que se comportou enquanto esteve lá, fiscalizar, ficar atento a fraudes, ficar atento a qualquer coisa mal feita, qualquer situação que não está conforme a lei, denunciar. É um aprendizado como país isso. E, de novo, nós somos um país jovem. E uma outra questão também que eu coloco, às vezes, é que não é o governo lá e nós aqui. Ou como alguns falam, eu não votei nesse governo, não tem nada a ver com isso. Não existe isso. O governo e o povo somos nós todos. Somos nós que pagamos o salário dos políticos. Sai do nosso bolso isso, sai dos impostos. E eles estão lá sendo remunerados e tem que
prestar um serviço de qualidade. Senão, na próxima eleição, não voto mais neles. E se quem foi eleito não foi do partido, não foi quem eu votei, continua a mesma coisa. Eu continuo nesse país, eu continuo vivendo, eu continuo precisando dos serviços e bens que estão à disposição, eu continuo pagando imposto. Fui derrotado porque o meu candidato não foi eleito? Fui. Mas ainda assim, eu vivo nesse país e eu participo dele. Então eu preciso fiscalizar, talvez não tanto, ou mais, do que se tivesse meu candidato sido eleito. Mas ainda assim, é uma coisa só. Não existe o governo, o Estado que pagam e que a gente aqui fica olhando como se fosse uma coisa assim, totalmente fora da realidade do contexto. Não, somos nós. O dinheiro que o governo está colocando fora é nosso dinheiro, porque é o nosso imposto. Imposto sobre os bens que a gente compra, sobre os produtos que a gente compra, sobre o salário que a gente ganha. Mas, como eu comentei no começo, é um aprendizado e o povo brasileiro precisa exercitar, né, esse direito de voto, estar consciente dele e precisa aprender a votar. Chegamos lá. Eu acredito nisso, vamos conseguir melhorar em breve. Obrigado.